Glória a Deus. Se o pessoal está entrando, deixa o seu boa noite aí. Boa noite, irmãos, boa noite, paz seja convosco. A pastora Leão Silva, Thalita, boa noite, a paz. Estamos entrando hoje, estou aqui com o nosso irmão José, o meu pai, à minha direita, e o Eduardo aqui à minha esquerda, o Dudu que trabalha lá, sempre trabalhando na mídia da igreja, está aqui hoje com a gente. Nós vamos compartilhar essa aula, quarta aula, né? Desde quando o templo foi fechado para culto, para estudo, nós começamos a fazer as aulas online. Hoje é a quarta aula. Boa noite, Tânia, paz seja convosco. Isso vai me avisando aí, pessoal. Patrícia, boa noite. Patrícia Oliveira, paz seja convosco. Nayara, boa noite. Daqui um pouquinho, deixar o pessoal ir entrando. Daqui um pouquinho nós vamos começar a nossa aula hoje, que vai ser algo que vai marcar a sua vida, porque nesses dias não é apenas uma live. Esses dias nós estamos profetizando, estamos ministrando a palavra, estamos fazendo aquilo que Deus nos ordenou, que é transmitir a sua mensagem, a sua palavra para esses dias. Então, vão entrando, boa noite, a paz. Tem que dar uma boa noite aí, Dudu. Boa noite, pessoal. Que você venha acompanhar essa live e que Deus venha falar com você. Boa noite, meu irmão José, meu pai. Boa noite, que a paz esteja com todos. Que vocês que estão ouvindo, prestem bem atenção na mensagem de hoje. Amém. Então a aula hoje é... Deixamos o pessoal estar entrando, então conectamos agora. Tá falando, Dudu, que eu não falei o nome. A pastora Rose, Paula Paixão. pastor William, Paula Paixão, boa noite. Rosiane. Paz seja com quem? Rosiane, a paz. Né? Vamos deixando seu boa noite, sua paz, e que daqui um pouco nós vamos começar essa live que vai ser um marco na vida de pessoas, porque quando a gente aprende, Dudu, irmão José, a gente aprende, a gente transmite aquilo que a gente aprende. O aprendizado, o que Jesus falou? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade Os libertará. Não é apenas saber da verdade, porque muitos sabem a verdade, ouviram a verdade, mas é conhecer. O conhecimento liberta. O conhecimento que liberta. Vai falando aí, Dudu. Paula Paixão, Marcelo Henrique. Marcelinho, um abraço, meu querido. Então é o conhecimento da verdade que vai libertar. Então eu gostaria que vocês ficassem nessa live junto, aí você vai marcando amigos, vai compartilhando, que ficasse conosco. A nossa aula aí é das 8 às 9, é rapidinho, passa tão rápido, né? Porque quando a gente está na internet parece que demora, as pessoas ficam ali 5, 6, 7 horas na frente de um aparelho, mas na hora de aprender a mensagem parece que é tão demorado, não, passa rápido mesmo. Então vai compartilhando, vai chamando. Nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos começar essa aula com uma oração dos céus, e que nós temos a certeza que nesses dias os céus estão abertos sobre a sua casa. Kaique, boa noite, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença nesse dia, ó Deus, com nossos irmãos agora pelo Facebook, na escola de líderes, a escola online, Pai, que estamos toda terça, 20 horas, para aprender, conhecer, praticar, desenvolver. Ah, Deus, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que é gloriosa, a Tua palavra que tem poder para transformar vidas, a Tua palavra que diz lá em Jeremias 23, 29, que ela é um martelo, ela é fogo, Rabaxô, Manai. Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, que a Tua palavra é fogo e é martelo que esmiuça a penha. Ó Pai, por isso que todos que assistirem, meu Deus, esta aula, eles sejam tocados, impactados pela Tua presença.
eles sejam tocados e ministrados pelo Senhor. Ó Deus, pedimos a tua companhia. Espírito Santo, dá entendimento. Espírito Santo, o Senhor vai além de uma tela de computador, de notebook, de celular. O Senhor vai além de uma porta, de uma fronteira. O Senhor vai no coração do homem e da mulher para mudar a história e a situação desta tua filha e desse teu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite. Aparecida, Flávia Cordeiro, Gabriela Guedes, boa noite. Isso, Aparecida, no final dessa live, fica conosco. No final a gente vai estar fazendo uma intercessão, uma oração para todas as pessoas. Amém? Começamos aqui com uma oração hoje, agora, e eu só quero lembrar vocês que em breve a gente vai estar junto aí no templo, vai ser abertas as portas do templo. Nós estamos aí, em breve vamos estar tudo junto em nome de Jesus. Antes da gente começar a aula de hoje, eu quero já falar para você as outras 3 aulas. Hoje é a 4ª aula. Nós estamos estudando a 21 qualidades de um líder, de um cristão. A 21 qualidades de um cristão, de um líder que precisa ter. E na primeira aula já está lá no YouTube. Você pode entrar no YouTube, lá na conta Pastor Leonardo Souza. Eu quero até agradecer a todos que se inscreveram lá no canal Pastor Leonardo. Já passamos de 100 inscritos. Em um dia passamos de 100 inscritos. Então você que não se inscreveu, pode se inscrever lá. Deus abençoe. Todas as mensagens, todos os estudos que a gente passa aqui vai estar lá no YouTube, na conta Pastor Leonardo Souza de Lima. Estamos programando a conta da igreja, tudo, o canal da igreja e o canal do pastor lá no YouTube. Então a primeira aula nós estudamos sobre coragem. Um cristão, um líder precisa de coragem, precisa ter coragem. Então a primeira aula nós estudamos sobre coragem, está lá no YouTube, você pode ver essa mensagem inteira, na íntegra. A segunda mensagem nós estudamos sobre a mensagem foi decisão. Um cristão, ele precisa tomar decisão. Um líder precisa tomar decisão, não é, pai? Não é, Dudu? Sim. Tomar decisão. Foi a segunda aula que nós estudamos sobre a decisão. Mas a nossa decisão não pode ser guiada pelo nosso coração. As decisões que a gente toma tem que ser tomada baseada na palavra de Deus e na vontade de Deus. Está lá no YouTube essa segunda aula. E a terceira aula que nós estudamos terça-feira passada foi sobre o comprometimento. O comprometimento, vai falando aí, Dudu. Anilson, boa noite, Anilson. Lucila, Duarte. Lucila, pastora Lucila, boa noite, a paz. Anderson Lopes, boa noite, Deus abençoe. Vão entrando aí, nós estamos só falando sobre as 3 aulas que já estão no YouTube. A primeira aula, da coragem. Um líder precisa de coragem. Um cristão precisa de coragem. A segunda aula, um líder precisa tomar decisão. Um cristão precisa tomar decisão. Ele não pode ser indeciso. E a terceira aula está lá no YouTube, no canal Pastor Leonardo Souza, sobre comprometimento. Quando a pessoa tem comprometimento, meus irmãos, comprometimento com Deus, com o seu reino, com a sua obra, uma pessoa comprometida é a maioria. E hoje nós vamos estudar, pode até marcar aí, hashtag fidelidade. Um líder precisa de fidelidade, ser fiel. O que vocês acham? Um líder precisa ser fiel? Um cristão precisa ser fiel? Você acha, pai? Tem que ser fiel. E a fidelidade não é uma qualidade, pai? Qualidade. É uma qualidade, não é, Dudu? Sim. A fidelidade não é uma qualidade? Então, nós vamos estudar aí, pode colocar sobre fidelidade. Então, para a gente entender sobre fidelidade, a gente tem que primeiro conhecer Deus. Nós vamos abrir a Bíblia aí, o irmão José pode abrir aí, o Dudu também. Em 2 Timóteo 2,13, nós vamos começar lendo 2 Timóteo 2,13. A nossa aula hoje é: um líder precisa da qualidade, uma das qualidades do líder, de um cristão, uma das qualidades é a fidelidade. Fidelidade. Um líder precisa ser fiel.
Por que, pastor, que um líder precisa ser fiel? Por que um líder precisa ter fidelidade? Leia aí, Dudu, para nós, 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Tome uma aguinha aqui, com licença. Sempre na live eu trago uma água, um cafezinho, tá ali, né? A Bíblia diz, lê de novo aí, Dudu, bem alto. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, a Bíblia diz assim, Paulo falando para Timóteo, Paulo era um apóstolo e Timóteo um pastor novo, um pastor jovem. Paulo diz em 2 Timóteo 2,13, ô Timóteo, se nós formos infiéis, tiver infidelidade, Deus, ele é o quê? É fiel. Deus é fiel e não pode negar a si mesmo. Isso quer dizer o quê? Que no caráter de Deus, pai, ô Dudu, o atributo do caráter de Deus, ele é fiel. Deus é fiel, a fidelidade faz parte do caráter de Deus. Então um líder de Deus, um cristão que serve a Deus, ele precisa ter essa qualidade. Qual é a qualidade? Fidelidade. É o que nós vamos estudar hoje. Fidelidade. Um líder precisa ser fiel. Um cristão precisa dessa qualidade. Lembrando, hoje é a 4ª aula. Já vamos falar da 4ª qualidade de um cristão, de um líder. A primeira qualidade nós falamos que ele precisa ter coragem. A segunda qualidade ele precisa tomar decisão. A terceira qualidade ele precisa de comprometimento. E a 4ª qualidade hoje nós vamos estudar sobre fidelidade. Porque Deus é fiel e o atributo do caráter de Deus. Lê de novo em 2 Timóteo 2,13. Enquanto eu tomo um cafezinho aqui. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Se formos infiéis, se faltar em nós a qualidade da fidelidade, em Deus não falta. Por quê? Porque Deus é fiel. E Ele não pode negar a si mesmo, Pai. Deus não pode negar a si mesmo. Por quê? Porque Ele é fiel. Porque faz parte do caráter, do atributo de Deus a fidelidade. E hoje nós vamos estudar sobre a fidelidade na vida de José. Todo mundo fala que José era um sonhador, que o sonho de Deus na vida de José foi realizado e foi mesmo. Todo mundo fala que Deus era com José. Todo mundo fala que José foi lançado ao poço, foi vendido como escravo. Mas poucas pessoas falam da qualidade. José foi um grande líder de Deus. José, quando Deus chama ele, dá sonho para ele tem 17 anos de idade. E José, ele passa pelo processo da fidelidade, pelo teste da fidelidade. José, ele passa pelo o processamento de Deus na vida dele. Nós estamos estudando sobre a 4ª aula, o 4º caráter de um líder, a 4ª qualidade de um líder, a fidelidade. E nós vamos ver a fidelidade sobre a vida de José hoje. Então nós vamos começar em Gênesis. Gênesis, leia, Dudu. Gênesis 37, o versículo 2. Fidelidade, você pode estar compartilhando, marcando os nomes aí nessa 4ª aula. O tema da aula hoje é fidelidade. Fidelidade, nós começamos lendo aqui 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, se a pessoa for infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. O caráter, o atributo do caráter de Deus é fiel. Em Deus, Ele é a fidelidade. E Deus deseja que nesse tempo, que nesse momento, se levante líderes fiéis, homens fiéis, mulheres fiéis, cristãos com a qualidade da fidelidade. Então nós vamos ver
na liderança de José, na vida de José, essa qualidade, Pai, da fidelidade. Aqui tem um homem do meu lado, meu pai, 75 anos de idade. 75 anos de idade. Anos e anos fiel na presença de Deus. Nós vamos ver no decorrer dessa aula, eu vou falar sobre a fidelidade do meu pai. Também aqui tem um jovem pregador, um jovem missionário aqui do meu lado, o Dudu, que também é um jovem, mas que também é fiel. Então nós temos dos dois lados aqui, a experiência fiel e a juventude fiel. Então a qualidade, a fidelidade não tem idade. Tanto por um homem de 75 anos, que é meu pai, e um jovem de 18 anos, pode ter a qualidade da fidelidade. Pode ser fiel. Pode ter a fidelidade. Então nós vamos falar sobre a fidelidade. Vamos lá. Na vida de José. Gênesis 37, versículo 2. Leia, Dudu. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seu irmão faziam. Então, no versículo 2, você está com a sua Bíblia, pega papel, mostra a Bíblia aí, todos nós estamos estudando aqui, mostra aí, Bíblia, papel, caneta, minhas canetas estão aqui, eu sempre tenho várias canetas de marcar texto, É importante você estudar, marcar, porque o que você não marca, esquece, né, pai? O que você não marca, né, Luiz? Esquece, perde rápido. Rosivaldo, Valéria, eu vou estar falando o nome de algumas pessoas que estão aí entrando na live. Minha mãe, Maria José, né? O pastor Hermes Narandiba. Então Deus abençoe todos vocês que estão participando e vamos estudar junto, porque coisa gostosa é estudar junto a palavra, né? Estar estudando junto a palavra. Então, vamos ver lá em Gênesis, nós lemos 37, versículo 2, que José, nós vamos ver a qualidade na vida de José, por que ele teve sucesso, sonhos realizados, por que na vida de José Deus era com ele. Temos que começar desde o começo. Lembra, você pode estar marcando, obrigado Flávia, já está marcando hashtag fidelidade, que é o tema da nossa aula hoje. Começando lendo em Timóteo, 2 Timóteo 2,13, que se formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Então, quando... Ô Rogério, Mariano, um abraço, meu querido. Deus abençoe, você também é uma bênção. Manda um abraço para Carla, para os filhos aí, todos vocês, viu? Vocês moram no nosso coração, todos vocês. E como o Dudu leu aí, Gênesis 37, 2, a Bíblia diz que José tinha uma má fama diante dos seus irmãos, perante o seu pai. Olha aqui, nós vamos estudar a vida completa de José sobre a fidelidade. Nessa 1 hora de live, passa rapidinho, não saia, fica conectado, compartilha, chama os amigos, vamos bombar, vai ser a maior live e Deus vai ser glorificado nesse estudo hoje. A Bíblia diz que José trazia uma má fama dos seus irmãos para o seu pai. Isso quer dizer o quê? Que tudo que os irmãos de José faziam, tudo que os irmãos de José faziam, José falava para o seu pai. Ele era fiel ao seu pai. Ele era fiel ao seu pai. Aqui está meu pai com 75 anos. Eu sou fiel ao meu pai. Meu pai biológico, meu pai humano. Mas também há um pai do céu, há um pai celestial, há um pai da eternidade, que nós também devemos ser fiel a ele. Devemos a fidelidade a ele. Então você veja que José ele tinha uma má fama perante os seus irmãos, porque tudo o que acontecia ele falava para o pai. Porque como que ele ia esconder algo do pai se ele era fiel? Como que a pessoa vai esconder algo se ela é fiel? Como que a pessoa vai esconder algo que ela é fiel? Maria Gorete entrou agora, parabéns, hoje é aniversário dela, né? Deus abençoe, irmã Gorete, feliz aniversário, viu? Muitos anos de vida, que Deus abençoe a sua vida.
Então, hoje a aula, podem marcando aí, pessoal, hashtag fidelidade. José tinha uma má fama entre os seus irmãos, por quê? Porque ele era fiel ao seu pai. Tudo que os irmãos faziam, José trazia informação do seu pai. Ele era fiel. E quem tem a qualidade de fidelidade, diante dos olhos daquele que não é fiel, ele é um puxa-saco. Ele leva notícia dos outros, mas não é. José, a má fama que José tinha diante de seus irmãos, é porque José, ele era fiel. Ricardo Ferreira, boa noite. Aparecida Maria, boa noite. Estamos aqui na nossa quarta aula da Escola de Líder Online, Escola dos Cristãos Online, e hoje falando sobre o tema fidelidade. José era fiel, porque Deus é fiel. A Bíblia diz que ele carregava uma má fama diante dos seus irmãos, mas não era uma má fama, era porque ele era fiel. Tudo que acontecia, José mantinha a fidelidade ao seu pai. Ele mantinha a fidelidade ao seu pai. Tudo que José fazia. Nós vamos ler outro texto aqui, vai marcando aí com a caneta, com a sua Bíblia, como nós estamos aqui. Em Gênesis 37, versículo 14. Nós vamos ver outro texto que José, o pai de José, ele pede para que José, vai até os seus irmãos. Lê, Dudu, lê para nós. Vá ver como estão os seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícia deles. Jacó enviou e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Então, olha a fidelidade de José. O seu pai Jacó fala: ô José, vem aqui. Vem aqui, José. Vai lá ver como é que estão os seus irmãos. Vê se eles estão bem, se eles estão apacentando um rebanho que estava nas terras de Siquém. Vê se eles estão bem. E o que José faz? Ele vai. Porque José, ele tinha qualidade da fidelidade. A fidelidade é uma qualidade que todo líder, todo cristão tem que ter. A fidelidade a Deus, acabei de falar, a fidelidade aos seus pais, seu pai, sua mãe, fidelidade aos seus amigos, fidelidade ao seu patrão, fidelidade. José, ele era fiel. José tinha uma qualidade de fidelidade. A quarta aula que nós estamos dando, hashtag fidelidade. Então nós vemos uma fidelidade diante dos seus irmãos. Tudo que os seus irmãos faziam, José não escondia do seu pai, porque quem é fiel não tem nada escondido. Quem tem a qualidade de fidelidade não precisa esconder nada. O fiel não precisa esconder nada. O marido que é fiel à esposa não tem que esconder nada da esposa. A esposa que é fiel ao marido não tem que esconder nada do marido. Os pais são fiéis aos filhos, não precisa esconder nada dos filhos. E os filhos que são fiéis aos pais, não precisam esconder nada. Porque eles têm a qualidade da fidelidade. Então Jacó fala: José, vai lá ver como é que estão os seus irmãos. José não dizia: ah pai, eu não vou não. Ah pai, manda outro. Não, José era fiel. E tudo que o seu pai Jacó pedia, ele fazia. Porque o que nos motiva a fazer as coisas de Deus, a realizar o propósito de Deus? O que nos motiva? A fidelidade. Porque nós sabemos que Deus é fiel. Aqui do meu lado está um homem de 75 anos que há anos anda com Deus e vê a fidelidade de Deus. E aqui tem um jovem de 18 anos que, quanto tempo já na presença de Deus? 2017 eu comecei. 3 anos já caminhando com Deus na fidelidade. Aqui um homem de mais de 30 anos caminhando com Deus na fidelidade. Então nós vemos na vida de José, estamos estudando aqui a fidelidade na vida de José, e a Bíblia diz que por ele ser fiel, os seus irmãos não gostavam. Por José ter a qualidade de fiel, de fidelidade, os seus irmãos armaram um plano. A Bíblia diz que jogaram ele no fundo do poço. A Bíblia diz que ele foi vendido como escravo.
ele começou a passar tempo ruim. Porque é fácil a pessoa falar, né, pai? Fala aí, pai. É fácil a pessoa falar que ela é fiel no tempo que as coisas estão dando certo, né? Talvez não era, tá ruim as coisas. Não é? É fácil, né, Dudu? A pessoa falar assim, graças a Deus está dando certo, e a pessoa ser fiel quando as coisas estão dando certo, tudo bem. Mas e José, que foi jogado no fundo do poço e depois vendido como escravo pelos seus próprios irmãos? Ele continuou fiel? Continuou fiel. Porque quem tem a qualidade de fidelidade, não é fiel a Deus só no tempo que as coisas, no tempo das vacas gordas, não. Ele também é fiel no tempo das vacas magras. Por quê? Por que ele é fiel? Porque a fidelidade não tem lugar, não tem tempo. Se eu estou num lugar, eu sou fiel. Se eu estou em outro, eu não sou fiel. Não tem lugar. Todo lugar você pode exercer a fidelidade, mostrar qualidade de fidelidade. Em todo tempo, em todo lugar. Nós vamos ver que o tempo está passando na vida de José. Agora ele foi jogado no poço, sai do poço, é vendido como escravo. Mas o tempo e as coisas que não estavam bem aos olhos dele, agora está passando um momento difícil. Mas ele não abre mão da sua qualidade de fidelidade a Deus. Ele não abre mão. E a Bíblia diz que lá na feira dos escravos, um homem muito rico, a Bíblia diz por nome de Potifar, vai comprar José como escravo. E olha o que a Bíblia diz, vamos lá, Dudu, vamos abrir Gênesis 39. Porque a pessoa pode dizer que ela é fiel a Deus quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão ao seu favor. E quando as coisas começam a estar ao contrário, tudo errado. Leia Gênesis 39, versículo 1. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Ele dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Olha aí. Agora José é comprado como escravo e vai trabalhar como escravo na casa de Potifar. Olha para você ver, não tem tempo e não tem lugar para fidelidade. E a Bíblia diz que José é fiel ali na casa de Potifar. A qualidade de José, de fidelidade, está ali na casa de Potifar também. E a Bíblia diz que começa a prosperar. Porque quem tem a qualidade, um líder que tem a qualidade da fidelidade, um líder que é fiel, um cristão que é fiel, ele vai prosperar. Não importa o lugar que ele está, não importa o lugar que ele pisa, não importa que situação ele está, não importa o emprego que ele está, se é honesto e se ele é fiel, Deus vai fazer ele prosperar. A Bíblia diz que quando José entra na casa de Potifar, pai, ele começa a prosperar. A casa do campo de Potifar prospera, a casa na cidade prospera, tudo começa. Aí Potifar vê, esse homem tem algo diferente. Por quê? Porque quem é fiel é diferente, quem tem a fidelidade é diferente. Quem tem essa qualidade, nos dias de hoje, a qualidade da fidelidade, quase você não vê mais essa palavra, né, pai? Fidelidade e lealdade. Difícil. Pai? É difícil. O que o senhor acha? É difícil, pô, estou muito infiel, verdade. Infiel, porque hoje quase não vê. O pai lembra, anos atrás, 75 anos meu pai tem. Quando o pai do senhor, a mãe do senhor ensinava, o vô e a avó, sobre fidelidade, lealdade. Hoje, obediência. Hoje quase não vê essas palavras. Parece que sumiu do vocabulário a lealdade e fidelidade. Mas o trono de Deus, o próprio Deus é regido por fidelidade, porque Ele é fiel. E todos os seus filhos, seus seguidores têm que ter essa fidelidade. E os líderes que lidera, principalmente ser fiel a Deus. Ter essa fidelidade. E Potifar vê José fiel. Potifar vê fidelidade em José. E o que Potifar faz? Potifar pega
toda a chave da fazenda, toda a chave da casa e põe na mão de José. Lê o versículo 4 e versículo 5 aí. Versículo 4. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido. Deus estava com José. Por quê? Porque ele era fiel. E ele era bem sucedido, ele prosperava. Porque Deus estava com ele, porque Deus é fiel, está na fidelidade. Tudo que fazia no serviço da sua casa, do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Olha, Potifar percebeu que Deus estava com José. Porque quem é fiel e tem fidelidade, as pessoas vê e sabe que ele é fiel, segue. Ele dava sucesso em tudo que ele fazia. Segue. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal. Olha o que Potifar fez. Ele deu a administração para José administrar tudo. Você que está entrando agora, nós estamos estudando a 4ª aula aqui da liderança cristã, que fala da fidelidade. Você pode compartilhar a hashtag fidelidade. Nós lemos aqui 2 Timóteo 2, versículo de número 13, que Deus é fiel, Ele não nega a si mesmo. E nós começamos a estudar aqui a liderança na vida de José. O José, filho de Jacó, com Raquel. José, ele tinha qualidade de um líder. A 4ª qualidade tinha José. José também tinha a primeira qualidade que nós já estudamos. Ele tinha coragem. A 2ª qualidade também, José tomou muitas decisões na vida dele. 3ª qualidade, José era comprometido com Deus e com a sua palavra. E a 4ª qualidade, José, ele era fiel. É o que nós estamos estudando, fidelidade. Essa palavra tem sumido. Fidelidade e lealdade tem sumido do vocabulário das pessoas. Fidelidade tem sumido do vocabulário dos casais, da família. Mas o Deus, o atributo do caráter de Deus, Ele é fiel. Ele não pode negar sua fidelidade a si mesmo, porque Ele é fiel. Então, José na casa de Potifar, Potifar vê que tudo dá certo, o homem prospera como escravo, a casa dele está sendo abençoada. O que Potifar faz? Dá tudo as chaves na mão de José. Era José que abria e fechava tudo na casa de Potifar. Potifar diz, tudo aqui está na tua mão, José, exceto uma coisa, a minha esposa. Exceto a minha esposa, José. José, como era fiel, José não era só fiel a Deus, ele era fiel também ao seu patrão Potifar. Ele foi fiel à sua família, aos seus irmãos, mesmo seus irmãos o traindo, jogando no fundo do poço, mas José mantinha-se fiel. José era fiel. Nós estamos estudando sobre a qualidade de fidelidade. A fidelidade, José era fiel, e Potifar vê que ele é fiel, e põe todas as chaves, pai, na mão de José. Porque a fidelidade abre portas. A fidelidade faz abrir portas aonde as pessoas dizem que não tem porta, mas por ela ser fiel a Deus, fiel à sua família, fiel aos seus líderes, fiel aos seus pais, como está meu pai aqui, fazer 40 anos de idade, sou fiel desde de bebê, desde quando nasci, fiel ao meu pai. E está aqui meu filho na fé, fiel. Fidelidade. Porque a fidelidade não tem lugar e não tem tempo. Por quê? Porque Jesus foi fiel no deserto, Adão foi infiel no jardim. Não é o lugar que determina a minha fidelidade, mas aquele que me chamou para ser fiel é que determina na minha decisão, na tua decisão, se vai ser fiel ou não. E a fidelidade é um caráter, a fidelidade é uma qualidade do caráter do homem e da mulher. E a fidelidade tem que ser uma qualidade de todos os cristãos, todos líderes. Tem que ter fidelidade. Você vê aqui Potifar, nós estamos estudando sobre liderança, a qualidade da fidelidade de José. A fidelidade na liderança de José. Ele ainda, agora ele se torna um líder na casa de Potifar. Todas as coisas estão na mão dele. Todas as coisas estão na mão dele. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele proíbe José de uma coisa. Ele fala assim, tudo está na tua mão, José. Porque ele via que José era fiel. Exceto uma coisa, José. Exceto você tocar na minha mulher.
José falou sem problema, não tem problema nenhum. E toda a casa de Potifar, na cidade e no campo, Potifar entrega tudo na mão de José. E José continua fiel. Mas a Bíblia diz, sempre vai ser assim, Dudu. Ô pai, sempre vai ser assim. Aquilo que Deus proíbe, o diabo fala, não tem problema. O que Potifar proibiu José? Potifar confiava em José, porque José era fiel. Então ele depositou tudo na mão de José. Ele proibiu uma coisa. O que ele proibiu, Dudu? De não tocar na mulher. De tocar na mulher. Proibiu o quê? Não tocar na mulher. Não tocar na mulher. Ele proibiu não tocar na esposa dele. E o diabo escutou. E tudo aquilo que é proibido por Deus, o diabo vai falar assim, ó, não tem problema. Por quê? Para quebrar a fidelidade. Tudo aquilo que Deus proíbe, lembra lá no Jardim do Éden? Deus falou assim, ó, não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, Deus proibiu eles comer. O que a serpente falou? Não, o dia que você comer dessa árvore, Deus sabe que você vai ser igual a ele. O diabo estava dizendo em outra palavra, não, Deus proibiu vocês tocar nessa árvore aqui, para Adão e Eva, mas não tem problema não, coma. Tudo que é proibido por Deus, o diabo vai dizer assim, não tem problema não tem nada a ver. Não tem problema não tem nada a ver. Na realidade ele quer destruir o quê? A fidelidade. Ele quer tirar essa qualidade. Ele tem tirado qualidade na vida das pessoas, na vida de líderes cristãos, tem tirado a qualidade da fidelidade. É o que nós estamos estudando hoje na quarta aula. Fidelidade. Ser fiel. Fiel ao seu cônjuge, fiel à sua família, fiel ao seu patrão. Você tem patrão, tem? Tem. Você é fiel, ele está assistindo lá. O Sanderson, um abraço, viu? Deus abençoe sua vida. O filho dele é o Júnior, Um abraço, Júnior. Deus abençoe. Então, você não tem que ser fiel ao patrão? Sim. Ser fiel ao patrão. Ele é meu pai. Eu não tenho que ser fiel a ele como meu pai? Você é meu filho na fé, você é fiel ao pastor? Sim. E eu sou fiel a você como um pai espiritual. É isso que Deus quer da gente. Mas o que o diabo tem roubado? Ele tem roubado a fidelidade. Tudo aquilo que Potifar proibiu ele de tocar na mulher. O diabo, não tem problema não. O que ele faz? A mulher de Potifar começa a dar em cima de José. Mas na realidade, vocês acham que ela ia trocar um homem rico por um escravo? O diabo estava de olho no que em José? Fidelidade. A fidelidade. Porque se o diabo rouba a fidelidade de José, ele não podia ser o governador do Egito. Ele não podia liderar. Ele não ia ser um grande líder no Egito. Então o diabo põe para quebrar mesmo. O diabo faz de tudo para roubar a fidelidade das pessoas. O diabo investe pesado para roubar a fidelidade. E se ele rouba a fidelidade, como que vai governar? Como que vai liderar? Olha no nosso país. Quais dos partidos é fiel um ao outro? Quais dos partidos é fiel ao presidente da república? Quais dos partidos é fiel ao governador, vice-versa? Não se fala nessa palavra. Não se vê, pai. Fidelidade, não vê. Porque a fidelidade é um princípio do reino. E a fidelidade é um caráter de um cristão. O cristão precisa ter fidelidade, ele precisa ser fiel. E Potifar confiava em José porque José era fiel. Porém a mulher de Potifar não era fiel. Porque foi só Potifar virar as costas, ela começou a dar de cima de José. Mas ela não queria José, porque como ela ia trocar um homem rico por um escravo? Não, o diabo estava de olho na fidelidade de José. E a Bíblia diz que um dia a mulher de Potifar dispensa todos os trabalhadores, só manda José vir trabalhar. E a Bíblia diz que ela dá de cima de José, ela agarra José. E José sendo fiel, o que José faz? O que ele faz? Não quis, ele corre, ele foge. Só que ela pegou um pedaço da roupa do José, do hebreu, na mão dele. Pegou um pedaço da roupa. E ela começou a gritar: soldados, soldados! Do Egito, soldados! José tentou me agarrar, me violentar. Mas, gente, foi isso mesmo que aconteceu? Não.
Mas como José não cedeu, não foi infiel a Deus, José não foi infiel a Deus, José não foi infiel ao seu patrão, Potifar, José não foi infiel ao seu patrão que deu de cima dele, ele não foi infiel. Sabe o que nós aprendemos aqui? A Bíblia diz que Potifar mandou os soldados prender ele, bateu nele e jogaram ele na cadeia. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que a fidelidade, eu até marquei isso aí, a fidelidade, marca aí, a fidelidade a Deus te custará muitas coisas. A fidelidade a Deus, pai, custa muitas coisas. Tem que pagar um preço, né? É um preço. José agora vai pagar um preço, não porque ele errou, gente, não porque ele pecou, não porque ele caiu da tentação, não porque ele caiu no pecado adultério com a mulher de Potifar, não. José vai pagar um preço por ele ser fiel, por ele guardar a qualidade de um líder, que é a fidelidade. A fidelidade. Vou repetir de novo, marca aí, nós estamos com caneta, papel, nós estamos aqui com as canetas, com a Bíblia, mostra a Bíblia aí, pai. Estamos estudando aqui, todos nós estudando aqui, ó. Terça é dia de estudar a Bíblia. E nós já falamos vários versículos aqui, e paramos aqui em Gênesis 37, Gênesis 39, versículo 3, 4 e 5. José está na casa de Potifar como escravo, mas é fiel, guarda a fidelidade. O diabo usa a mulher de Potifar para arrancar a fidelidade, mas José continua fiel. Gente, pensa conosco, meus irmãos, meus amigos. Na casa de Potifar ele tinha autoridade, ele tinha confiança, ele tinha honra, ele tinha respeito. Mas por ele ser fiel a Deus, custou muito caro. A fidelidade a Deus custa muitas coisas. Na vida de José, por ele ser fiel a Deus, custou a honra dele. Desonraram, dizendo ele é um cara que violentou a mulher, que pegou a mulher à força, arrancaram a honra de José, mas ele era fiel a Deus, e a fidelidade custa, gente. A fidelidade a Deus custa muitas coisas. Na vida de José, a fidelidade custou. Ele perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego, pai, por ser fiel. A fidelidade. Por que ele mandou ele embora da casa de Potifar? O que fez ele perder o emprego? Ele fez alguma coisa errada? Não, ele guardou a fidelidade. A fidelidade ele guardou. Porque, marca aí, a fidelidade a Deus custará muitas coisas. A fidelidade a Deus, você que quer ser fiel a Deus, ter essa qualidade de fidelidade, porque Deus é fiel, você que quer ser fiel, custará muitas coisas. Na vida de José custou a honra, custou a confiança, custou a autoridade, custou o emprego dele, ele perdeu o emprego, mas ele guardou a lealdade, a fidelidade a Deus. Ele guardou a fidelidade a Deus. E a Bíblia diz que José, ele vai para dentro de uma prisão, injustamente, inocente, sem ter cometido um erro, um delito, para estar naquela prisão. Mas dentro daquela prisão, ele continua fiel. Ele continua fiel a Deus. Por quê? Marca isso aí, marca aí. A fidelidade, marca isso aí. A fidelidade é inegociável. Marca aí. Está marcando? Nós falamos aqui, a fidelidade a Deus custa muito caro. Custa muitas coisas a fidelidade. Mas marca outra aí. A fidelidade é inegociável. Inegociável. Vamos ler aí, Dudu. Gênesis 39, versículo 22 e 23. Tu toma uma água. Dudu vai ler aqui Gênesis 39, 22 e 23. Em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. Gente, olha, um líder. Aqui o José está um líder em formação.
Por que ele está um líder em formação? Na casa dele, tinha uma má fama dos outros irmãos, mas ele liderava. Um líder em formação. Está dando para entender? Está dando para entender? Um líder em formação na casa. Seu pai mandava, ele era fiel em tudo. Trazia a notícia aos seus irmãos. Quando ele chega na casa de Potifar, permanece fiel com a qualidade e fidelidade, mas ele está um líder em formação ainda. Agora ele lidera a casa de Potifar. Lidera os funcionários, os empregados do sítio, da fazenda e da casa. Mas ele está um líder em formação ainda. Agora ele vai dentro de uma prisão. E o carcereiro ali, o que tomava conta, o diretor do presídio, se fosse hoje, se fosse trazer para o nosso dia, o diretor do presídio, vê que José é diferente de todos os presos ali. Por quê? Porque José tinha aquela qualidade. Qual era a qualidade? Fidelidade. Fidelidade. Qual era a qualidade? Fiel. Fidelidade, ele era fiel. Gente, pensa, o carcereiro, o diretor do presídio, pai, ô Dudu, pega a chave de toda a cela e põe na mão dele. Agora me diga, se fosse um preso infiel, o que faria com os outros presos, com toda a chave da cela? Ir embora! Ir embora, ia dar uma rebelião, ele tinha a chave de tudo. Pegava a chave, ó, vamos embora, gente, tô com a chave de tudo, vou abrir todos os cárceres aqui, todo mundo está liberado, vai embora da prisão. Mas José era fiel. José tinha uma qualidade que está faltando nos dias de hoje. Qualidade fiel, qualidade fidelidade, qualidade de lealdade. É a quarta lição de hoje. Hashtag pode ir colocando aí, fidelidade. Porque se o diretor do presídio, a Bíblia diz que o carcereiro que tomava conta pegou toda a chave, lê aí, Dudu, de novo, Gênesis 39, versículo 22 e 23, enquanto eu vou tomar um cafezinho aqui. Em pouco tempo, encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não... Ele ficou encarregado, ele está um líder de formação. Ele ficou encarregado de todos os presos. Todas as chaves o carcereiro colocou na mão dele. E se José não fosse fiel ao carcereiro, ao patrão dele que entregou a chave na mão dele? Todo mundo ia embora. Uma fuga em massa, pai. Todos os presos iam embora. Todos os presos do Egito. Iam embora. Mas José era o que, filho? Fiel. Eu estou falando com um jovem aqui, 18 anos, 3 anos na presença de Deus, falando sobre fidelidade. Meu filho na fé, um futuro missionário. E eu estou falando aqui com meu pai, um homem de 75 anos. Mais de 30 anos na presença de Deus, fiel. 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 Fidelidade. Porque fidelidade não tem ano, não tem tempo, não tem lugar. Nós falamos aí, você não marcou, você vai poder marcar aí. A fidelidade não tem lugar, em todo tempo temos que ser fiel. Não tem circunstância fidelidade. Se eu estou bem, vou ser fiel a Deus, ser fiel à minha família, ser fiel. Não, não. Em todo tempo a fidelidade, a qualidade, essa qualidade de fidelidade tem que brotar. Estudamos aqui também que a fidelidade é inegociável. José não negociou a sua fidelidade com a mulher de Potifar. Ele não negociou. Estudamos aqui também, falamos sobre isso. A fidelidade a Deus custa muito. Custa muitas coisas. Custou na vida de José um emprego, a honra, a confiança. Ele perdeu tudo, mas ele continuou fiel a Deus. A fidelidade. A fidelidade é inegociável. José agora está dentro de uma prisão, gente. Injustamente. O diretor da prisão, que fosse nos dias de hoje, o diretor do presídio, pegou todas as chaves e deu na mão dele. E se José não fosse fiel com as chaves de todas as celas, e se ele não tivesse essa qualidade no seu caráter, porque a fidelidade é negociável, a fidelidade faz parte do nosso caráter. A fidelidade é fazer parte do caráter.
Caráter é aquilo que nós somos, aquilo que você é, aquilo que eu sou, quando ninguém vê, quando ninguém está enxergando. O diretor do presídio dá todas as chaves na mão dele. E a Bíblia diz que Deus prospera, abençoa ele lá dentro da prisão, pai. Por cada fidelidade. Por cada fidelidade. Deus está trabalhando em José, um líder de formação, porque o que Deus está trabalhando, está processando ali não é qualquer pessoa. Deus não está trabalhando em qualquer pessoa. Deus está trabalhando num grande líder. Você que está me ouvindo, Deus está trabalhando na sua fidelidade. Deus põe situações, Deus põe momentos, coisas na nossa vida para ver se a gente tem essa qualidade de fiel, se a gente é fidelidade, se a gente tem fidelidade, essa qualidade que todo líder precisa ter, todo cristão precisa ter, a fidelidade. E a Bíblia diz que se passado um tempo o padeiro e o copeiro de Faraó estão presos lá, e ambos têm sonho. E José, com o Espírito de Deus, revela que o padeiro vai ser morto e o copeiro vai voltar a trabalhar com o Faraó. E José diz assim: olha, quando você for levantado, lembra de mim. José pensava que aquele copeiro era fiel igual a ele. José pensava, por isso que José fala assim: quando você chegar, lembra, fala para Faraó que eu estou aqui injustamente preso. Eu estou aqui preso porque eu fui fiel. Eu não abri mão do meu princípio de fidelidade. Porque se eu não fosse fiel, eu tinha caído com a mulher do meu patrão, do Potifar. Mas a fidelidade me custou minha liberdade. A minha fidelidade custou meu emprego. A minha liberdade custou minha confiança no meu patrão. E o copeiro é levantado e a Bíblia diz que ele esqueceu de José. Ele esqueceu de José. Passado algum tempo, a Bíblia diz que Faraó tem um sonho. Ele sonha com 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Vocês sabem a história. E ninguém no Egito consegue discernir e interpretar o sonho. Mas tem um homem fiel a Deus. Tem um líder de informação fiel a Deus lá no cárcere, que ele tem o Espírito de Deus e Deus ia revelar o significado, o propósito daquele sonho. E aí o copeiro se lembra: olha, do meu pecado eu se lembro, lá na prisão um homem revelou meu sonho, dá assim. Faraó diz: chama ele. E a Bíblia diz, vamos ler Gênesis 39. Gênesis 39, olha o que a Bíblia diz. O que eles fazem por José. Gênesis 39. Calma aí, Gênesis 39, não, calma aí. Gênesis, isso. Gênesis 40 e versículo 14. Gênesis 41, 14. Gênesis 41, 14. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido de na mesma hora que ninguém sabia, o copeiro anuncia a ele. O faraó diz: chama José, presta atenção agora. Depois de barbear-se e trocar de roupa, se barbeou, ou seja, estava barbudo, se barbeou, trocou de roupa, porque ele estava com a roupa há anos lá na prisão, há tempo, passou tempo, mas o tempo não levou a qualidade de fidelidade que José tinha. Está aqui do meu lado, anos. O tempo não levou a fidelidade desse homem a Deus. Porque se o tempo levasse a fidelidade desse homem a Deus, eu não estaria aqui como filho dele pregando a palavra que Deus me chamou para ser um pastor. A fidelidade do meu pai e da minha mãe fez com que Deus resgatasse a minha vida e dos meus irmãos para servir a Ele. E eu fui resgatado por Deus, e a fidelidade diante de Deus me leva a ganhar como filho aqui na fé para Jesus. E é assim. A fidelidade, olha, quando o faraó manda chamar José, arruma ele, barbeia ele,
troca a roupa. Isso quer dizer o quê? Agora vai ser um novo tempo na vida de José. Esse barbear e trocar a roupa, agora o processo, ele foi processado como líder, agora ele vai se tornar um grande líder. Ele passou várias etapas como líder. Ele passou num processo de liderança lá na casa, que ele era fiel ao seu pai Jacó. Tudo que os seus irmãos faziam, ele trazia o relato, era fiel ao pai. Ele passou na fidelidade lá na casa de Potifar. Ele foi fiel mesmo à mulher rica, dando em cima dele, mesmo ele perdendo o emprego, perdendo a honra, ele continuou fiel à fidelidade. Mas ele cai numa prisão injustamente, inocente, lá dentro da prisão, ele continua fiel com a qualidade de fidelidade. Agora chegou a hora, José, prepara a barba, faça a barba, troca a roupa, porque agora vai ser um novo tempo, agora vai ser o tempo de você liderar, é o tempo de você ser um líder, porque a qualidade da fidelidade te levará a lugar aonde ninguém chegou. A fidelidade vai fazer Deus realizar o sonho na tua vida. A fidelidade vai levar Deus a realizar os propósitos dele na sua vida. A fidelidade te levará lá. Vamos ler, continua. Gênesis 41. Apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José: tive um sonho esta noite. Isso, agora lê o versículo 39. Gênesis 41, 39. Gênesis 41, 39. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos. Deus te revelou o significado desse sonho que eu tive. É evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. É evidente que não há homem fiel como você. Ficará encarregado de minha corte. Agora você vai ser encarregado de todo o Egito. E todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Todo o povo do Egito vai te obedecer, José. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Apenas Faraó, o rei acima de você, só o rei acima de você, você vai governar todo o Egito. Agora ele é o líder, ele é o governador do Egito. Olha o que Deus faz com a pessoa que tem a fidelidade a ele. José agora, ele começa a governar o Egito. E ele governa nos 7 anos de vacas gordas, ele guarda a quinta parte de toda a terra. E ele é fiel. Ele é tão fiel que olha o que Faraó fala para ele, para nós indo já para a parte final do nosso estudo. Gênesis 41, versículo 55. Quando todo o Egito começou a sofrer com fome, 7 anos de vaca magra, o povo clamou a Faraó por comida, e esse respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a quem? A José, porque ele vai falar o que deve fazer. Tudo passava pela mão de José. Não era agora Faraó. As pessoas vinham a Faraó, gente, aprende negócio. As pessoas vinham a Faraó no tempo das vacas magras. Faraó, acabou a comida, não tem comida, está dificuldade, está crise. O que ele falava? Vai a José, vai ao fiel, porque é o fiel que tem aquilo que Deus quer dar. É o fiel aquele que tem fidelidade, que tem o que ninguém tem. É o fiel que tem a instrução, é o fiel que tem a direção. E a Bíblia diz que todos vinham a José, e ele tinha o alimento e vendia o alimento. A Bíblia diz, ao ponto de, a Bíblia diz, 56, quando a fome já estava espalhada, Gênesis 41, 56, quando a fome já estava espalhada por toda a terra, José mandou abrir os celeiros e começou a vender trigo aos egípcios. A fome se agravava, e somente o Egito tinha comida. Olha para vocês verem, meus irmãos, minhas irmãs, que estão conosco com o estudo até agora. Na época de fome, de crise, somente os fiéis, Deus abrirá os celeiros sobre eles.
A Bíblia diz que José abre o celeiro. Eu profetizo na tua vida que, em mesmo a situação que estamos vivendo, estamos passando, você continua fiel a Deus. Você continua com a tua fidelidade a Deus. Vai abrir os celeiros sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A Bíblia diz, e José abriu os celeiros. Por que tinha que ser José? Porque agora ele é o líder. Porque agora Deus colocou ele na posição de governo, de cabeça, de liderança. Então, por causa do quê? Por causa da fidelidade. Marca aí o que nós falamos hoje. Marca aí para nós encerrar. A fidelidade não tem lugar. Em todo tempo, em todo lugar, se mantenha fiel. 2. É fácil ser fiel quando as coisas estão bom, quando as vacas estão gordas. Mas quando as vacas estão magras, você também tem que mostrar a fidelidade a Deus. 3. A fidelidade te custará muitas coisas. Custou na vida de José, ele perdeu o emprego, perdeu a confiança de Potifar, mas ele se manteve fiel, ele se manteve. 4. A fidelidade faz parte do caráter. Mesmo que ninguém estava vendo José e a mulher de Potifar, mas Deus estava vendo, ele tinha um caráter, porque Deus, a Bíblia diz em 2 Timóteo 2,13, que Deus é fiel e não pode negar a si mesmo, porque a fidelidade está no caráter de Deus, é um atributo de Deus, do caráter de Deus. Ele é fiel e não muda, ele é fiel e ninguém vai mudar. Por isso Deus quer colocar no nosso caráter, no caráter de cada um de nós, a fidelidade, a qualidade de fidelidade. 5. A fidelidade é inegociável. Não negocie a sua fidelidade com ninguém. Não negocie a sua fidelidade com ninguém, porque a fidelidade é inegociável. Para nós encerrar aí, Dudu, 1 Tessalonicenses 5:24. Vamos ver o que diz esse último versículo. Nós vamos fazer a oração. 1 Tessalonicenses 5:24. 1 Tessalonicenses 5:24. 5:24. Aquele que o chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Olha aqui. 1 Tessalonicenses 5:24 diz: aquele que vos chamou, ele vai fazer acontecer, porque ele é fiel. Fiel. Deus vai fazer acontecer, porque Deus é fiel. A Bíblia diz: aquele que chamou eu e você, ele é o que? Fiel. O nome dele é fiel. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:24, aquele que vos chamou. Quem te chamou? Quem te chamou, Deus? Quem chamou? Deus. Deus me chamou, Deus não chamou, Deus chamou você. E a Bíblia diz: aquele que chamou, ele é fiel. Seja fiel como José foi fiel ao seu pai Jacó. Como meu pai está aqui do meu lado, eu devo fidelidade a esse homem. Também como meu Pai Celestial, nosso Pai Eterno, temos que ter fidelidade a Ele, porque José era fiel ao seu pai biológico, mas também era fiel ao Deus que é o Pai da eternidade, Pai da luz. A Bíblia diz que ele, diante dos seus irmãos, mantinha fidelidade com seu pai. O que seu pai pedia, Jacó pedia para José, José fazia, porque ele era fiel. Somente um fiel faz o que o pai pede. Somente um fiel. A Bíblia diz que quando ele entra na casa de Potifar, o que Potifar pede para ele, ele faz, porque ele era fiel. Fiel. Ele entra injustamente. A mulher de Potifar manda todos os empregados não trabalhar, só ele. A mulher tenta dar em cima dele para ele perder o quê? A fidelidade. Mas ele prefere perder tudo, porque a fidelidade custa. Custou o emprego dele, custou a honra dele, mas ele continuou fiel. Na prisão, o diretor do presídio, do cárcere, entrega toda a chave na mão dele. Ele podia dizer: eu caí aqui injustamente, agora vou embora, estou com a chave das celas, vou abrir, vou embora e mandar todos esses presos embora. Mas ele era fiel. Fiel. E Deus viu isso em José. Deus viu essa qualidade em José. E que quando Deus enxerga dentro de cada um de nós a fidelidade, Deus vai colocar essa pessoa por cima em governo, em liderança.
É isso que Deus quer fazer, levantar cada filho e filha dele nesse tempo para governar com uma liderança de fidelidade, liderar sua casa com fidelidade, liderar seu casamento com fidelidade, liderar os seus filhos com fidelidade, liderar, você que é pastor, você que é líder de uma congregação, liderar com fidelidade. E quando o faraó vê que José interpreta o sonho diante dele, com o Espírito de Deus, José pega e põe todo o governo do Egito na mão de José, porque ele era fiel. E quando toda a terra está em fome, as pessoas vinham comer na mão de quem? Do fiel. Ele tinha para abençoar. A Bíblia diz que ele abriu os celeiros, e assim será, e assim acontecerá, em nome de Jesus. Vamos fazer oração para nós encerrarmos essa quarta aula. Muito obrigado a todos vocês que deixaram o comentário, que deixaram seu pedido de oração. Terça-feira que vem, permitindo Deus, estaremos na quinta aula. Estudamos na primeira aula, um líder precisa de coragem. Segunda aula, um líder precisa tomar decisão. Terceira aula, um líder precisa ter comprometimento. E hoje, a quarta aula, a quarta qualidade de um líder: ser fiel, andar em fidelidade. Ter essa qualidade de fidelidade, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 2,13: se formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Faz parte do caráter, atributo de Deus, a fidelidade. E nós encerramos aqui com 1 Tessalonicenses 5,24: fiel é aquele que vos chamou e vos fará acontecer na vida de cada um de vocês. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Deus, pela essa quarta aula hoje do tema fidelidade. Ó Deus, coloca dentro de cada um de nós a fidelidade a Ti, ó Pai. A fidelidade às nossas famílias, à nossa casa. A fidelidade aos nossos patrões, às nossas autoridades. Fidelidade, Senhor, que move as suas mãos, Pai. A fidelidade porque o Senhor é fiel. O caráter e o atributo do caráter do Senhor é fiel. A Tua palavra diz em 1 Tessalonicenses 5,24: fiel é aqueles que vos chamou. O Senhor é fiel. Quem nos chamou é fiel para cumprir e fazer. Por isso nós também queremos ser achado fiel. Como José era fiel ao seu pai Jacó. Como José foi fiel ao seu patrão Potifar. Foi fiel, Senhor, lá naquele cárcere. E foi fiel governando o Egito. Tanto no pouco como no muito, José foi fiel. Seja fiel, meu irmão, no pouco e no muito, porque Deus irá te abençoar. E assim nós queremos te agradecer, no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus venha abençoar vocês. Que amanhã, quarta-feira, culto de oração e busca pelo Espírito Santo. Aí a transmissão vai ser direto lá do templo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e até amanhã. A paz.